Olha, mesmo com a vacina, o calendário de vacinação ainda indefinido no país, a rede pública e a rede privada de Goiás já estão se preparando para uma possível imunização com as doses da Pfizer, que fabrica a vacina já usada pelo Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Ela precisa ser guardada numa temperatura super baixa. Pois é, e é aí que está o problema. Giovana Dourado está aqui ao vivo comigo, porque qual é o problema, né, Giovana? É se existe estrutura para não perder essa vacina caso ela seja utilizada aqui no Brasil. Imagina usar essa vacina aqui em Goiás, né, que a gente tem altas temperaturas. Como é que vai fazer para manusear, para conservar essa vacina que precisa ficar em temperatura baixíssima? Boa tarde. Boa tarde, Fábio, para você e para todos. Isso é muito sério, viu? Tanto que o programa de imunização que já existe na rede pública, ele tem um controle de temperatura que é muito rígido. E quando há uma falha, por exemplo, se falta energia elétrica e os equipamentos não conseguem refrigerar ali o suficiente, esses lotes de vacina têm que ser descartados, porque eles perdem o efeito. E isso não pode acontecer. A gente está falando de uma vacina que tem um custo mais alto, se comparado com as demais, e que dependem, então, desse armazenamento nos super freezers, que são aqueles freezers a menos 70 graus ou temperaturas ainda mais baixas do que isso. E até semana passada, como as informações vão mudando a cada dia, a gente chegou a contar aqui na TVA Anhanguera que essa era considerada uma logística, inclusive, não razoável, porque teria um custo muito maior e uma estrutura diferente da que existe nas salas de vacinação, que foram ampliadas em todas as salas do município de Goiânia. A Aparecida de Goiânia informou que está buscando negociar esses super freezers para oferecer também essas condições. E no estado de Goiás, a pergunta que a gente faz: quantos super freezers existem? Hoje, o estado conta com 7 super freezers e o HC, o Hospital das Clínicas, tem um que chega a menos 80 graus negativos. Ou seja, existem, clínicas particulares também estão se mobilizando para isso, mas essa quantidade, será que é suficiente? São perguntas que ainda estão sem resposta. Agora, a gente procurou uma especialista, infectologista, a doutora Cristiane Cobal, que comanda, né, a Sociedade Goiana de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia aqui no estado de Goiás, para entender um pouco se essa falta de super freezers seria um grande problema para o caso dessa vacina da Pfizer ser aprovada e ser a vacina que vai ser usada aqui como prometido, né, para janeiro. Vamos ver o que ela disse. Estocada, menos 70. Você tira a vacina lá daquele gelo polar e você vai descongelá-la. E ela vai ficar em temperatura adequada nas geladeiras normais de vacina por 5 dias. Agora, uma vez aberta, ela vai durar algumas horas. Então, eu posso criar estratégias regionais de vacinação. Então, ou seja, nós temos que começar. Então, a gente não precisa ter medo de começar. Nós temos que começar, fazer um planejamento adequado e não há empecilho algum. A dificuldade, mas qual é a maior dificuldade? A doença. Então, nada se equipara à dificuldade de termos que tratar pacientes de uma doença potencialmente grave sem tratamento. Então, eu não consigo enxergar uma dificuldade extrema que haja um empecilho para usar a vacina da Pfizer. E a gente está falando de logística, né, Fábio? Se nós assistimos hoje as imagens no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, vacinando já a população, iniciando isso, é porque houve uma preparação. Brasil, todos sabemos que a pandemia chegou por cá. Depois, nós assistimos também ao mundo tendo a pandemia, as cenas que chegaram primeiro para nós eram da Europa. E agora a gente vê cenas de vacina, então a gente tem uma ideia do que é o futuro, mas a gente também tem que fazer o dever de casa, é preciso que o poder público se prepare, a gente vê que clínicas particulares também tentam já se preparar e tudo isso tem que funcionar muito bem, né? Porque imagina só, Fábio, se perder doses no caminho, se perder por falta de armazenamento, de transporte adequado, isso é inadmissível, impensável, Fábio. Giovana, vamos aproveitar então e colocar o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, nessa nossa conversa. Eu estou com ele na linha aqui pela internet. Secretário, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por ter vindo conversar com a gente. E aí, Goiás, me fala um pouquinho sobre isso. Explica isso para a gente, né? Eu estava conversando aqui com a Giovana Dourado,
falando dessa expectativa para o uso dessa vacina, da Pfizer especificamente, caso, né, ela seja também aprovada em emergência, em situação de emergência aqui no Brasil. E aí a pergunta que se faz ainda é: estamos preparados para a logística que essa vacina exige? Fábio, em relação à vacina da Pfizer, certamente precisaremos de fazer adaptações que nós já estamos fazendo, né? A nossa rede de frios e a rede de frios brasileira, ela está adaptada para outras vacinas de temperatura 2 a 8 graus. No entanto, nós temos alguns freezers que foram adquiridos para outras questões, como, por exemplo, para o próprio hemocentro nosso, para que estamos ampliando o hemocentro para a realização de transplante, né, de medula e tudo mais. Então, nós fizemos a aquisição de ultras freezers para essa destinação, freezers novos, né, no quantitativo que atenda o hemocentro, inclusive de forma descentralizada, por exemplo, em Rio Verde, e temos também feito a reunião de outros freezers que são de uso universitário para pesquisa. Ontem eu estive no Hospital das Clínicas, conversei com o reitor, então a gente está unindo esses freezers todos para que, caso venha da Pfizer, a gente tenha condição de utilizar a refrigeração de menos 70. Os freezers vão até menos 80, mas não é a rede habitual, é uma adaptação para a logística dessa vacina que tem uma temperatura excepcional. E quantos são? Olha, a priori, 7 freezers, né, que são grandes, robustos, que para o que estão prevendo para o envio aos estados, né, um quantitativo muito pequeno inicialmente. O Ministério sinalizou que seria uma entrega inicial de 500 mil unidades para o Brasil, não é para o estado de Goiás, né, então daria para fazer essa armazenagem. Mas certamente é uma logística mais difícil, mas para uma pequena quantidade nós temos condição de receber. Mas aí como é que seria o transporte disso, secretário? Como é que essa vacina chegaria a uma cidade do interior, distante aqui de Goiânia? Como isso aconteceria? Nós temos 2 regiões que têm densamento demográfico maior, o entorno do DF e a região sudoeste. A região sudoeste também tem esse freezer. Então, a ideia é que tenhamos pequenos containers, pequenos, né, caixas, né, estamos trabalhando na contratualização dessas caixinhas. Elas não foram contratualizadas ainda, né, mas estamos conversando com o setor que organiza esse aspecto para poder viabilizar. E, se for o caso, né, levar as pessoas até aonde estão esses freezers. Não é uma logística simples, não é logística fácil, mas nós estamos fazendo plano A, B, C para poder viabilizar caso seja a vacina da Pfizer. Só para a gente concluir, né, essa parte da nossa conversa, eu só queria deixar claro para o senhor o seguinte, sobre as seringas, né, e agulhas, como é que está isso? Nós já estamos com 1.300.000 unidades no nosso estoque, receberemos mais um pouco essa semana, mais um pouco semana que vem, de forma que no início de janeiro estaremos aí com 3.800.000 unidades no nosso estoque. Secretário, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria repercutir com o senhor essa operação que aconteceu em Pirenópolis, que investigou ali a compra de material ali para os profissionais da área de saúde, material que, segundo a polícia, é de péssima qualidade. E essa compra foi feita através, né, para um hospital que é administrado por uma OS. Como é que a Secretaria está acompanhando? A Secretaria tinha conhecimento também desse fato? Administrado por uma organização social que tem um contrato regular, né, que foi contratada na gestão anterior. Não é uma operação restrita a Goiás, né? É uma operação nacional, aí tem Macapá, Brasília, né, Aparecida de Goiânia, e a Secretaria está subsidiando tudo o que é necessário para a Polícia Federal e para a Polícia Civil no que tange não ter dano erário e não ter pessoas prejudicadas. Nós emitimos um ofício para esta organização social pedindo o afastamento dos 3 diretores dela, né? Não é diretor do hospital, diretores da organização social, bem como
nós pedimos também que o saldo que está em conta, que é superior ao que a Polícia Federal aponta como possível prejuízo, que seria de 2 milhões, nós pedimos o bloqueio, a não utilização de 4.800.000 reais, e estamos aguardando mais explicações da organização social no prazo de 24 horas, deixando claro que a Secretaria de Saúde, assim como fez o afastamento de uma determinada organização social durante a pandemia por não cumprimento de contrato, isso não tem a ver com não cumprimento, mas se for concretizado irregularidades ou ilicitudes, isso pode desencadear também com a mesma atitude, porque nós não coadunamos com nenhuma irregularidade, seja de organização social, seja de qualquer tipo de prestador. Tá ok, secretário. Muito obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia. Bom dia, bom trabalho.